Que isso, Luiz? Agora tá no Oi, Star Wars? professor, boa Poxa, Luiz, tarde. tudo bom? Bom O dia, Luiz bom agora dia. tá no Star Wars. Tô com meu amigo aqui, Darth Vader, aqui atrás. Ele vai assistir a aula hoje. Ah, meu Deus do céu. O Darth Vader tá assistindo aula. Bacana, hein, Luiz? Eu vou deixar ele dar aula pra vocês aí. Tchau pra vocês. Tchau. Ô, prof, Oi. então, o computador. Peraí. Então, Tá dando eco. eu tô no computador e no celular. Agora eu acabei de sair da reunião, mas tipo assim, é por causa que no meu computador, o microfone não tá funcionando direito. Que pena. Mas Nada, tudo não bem. tá funcionando nem um pouquinho. Ah, sacanagem. O que será? Né? Será que queimou? Não sei. Entendi. Espera que eu tô selecionando tudo aqui. Vocês preferem aí que eu dê aula com o Darth Vader? Ou vocês preferem que eu vá pra Lua? Vai pra Lua, vai pra Lua, vai pra Lua, vai pra Lua, professor. Eu já estou. Olha a gravidade. Na Lua. Então continue. Olha, o professor na Lua. Estou Agora dando ele é aula aqui professor. direto Olha, da Lua. Agora é alta. Professor, aqui, Ah, na aula passada, eu não consegui apresentar meu trabalho de história porque eu tinha que ir ao médico. Então, hoje eu posso apresentar? que absurdo, cara. No finalzinho da aula eu deixo você apresentar. Pode ser? Você me lembra disso? Sim. Aqui, ou vocês preferem que o Júlio dê aula pra vocês aí? Júlio. É melhor Eu tô o na Júlio? praia. Ô, professor, por que você colocou essa figurinha na minha prova de geografia? É o Júlio da sorte. Quem tirou mais do que 9, eu coloquei o Júlio. Coisa minha, à toa. Nossa, eu quero ver qual que eu tirei logo pra ver se eu ganhei esse Júlio da Mas já sorte. boa tarde, Eu professor. recebi esse Júlio daí. Já entreguei tem muito tempo. Como vocês estão? Tudo bem? Ai, eu não sei. Eu tô bem. Professor, eu tô bravo com você. Ô, prof, uma pergunta rapidinho. Tô muito bravo Ô, com você. professor, Peraí. você viajou pra lá? Calma. Um xingo de cada vez. Pera Tô aí. chateado. Vamos primeiro Ô, ali. professor. Vamos primeiro. Você. Oi. Tô chateado O com nosso você. trabalho. Por quê? Pera, um de cada vez. Espera, João. Calma, moço. Sabe por quê? Deixa a Letícia terminar de falar. Oi. Por quê? Porque você mandou um trabalho de geografia. A gente mal tem gente que ainda que mal já que tipo, a gente na hora foi ter aula apresentando um trabalho de história. Você vai lá e manda o trabalho de geografia. Haja paciência. Não precisa nem uma semana de descanso. Ô, professor, e o pior é que você mandou não foi um trabalho fácil. Se fosse um trabalho fácil, até que isso, mas é um trabalho que você tem que fazer podcast. Exatamente. Não, Tem que fazer uma coisa que eu nunca vi na Não tô vida. conseguindo entender. Ô, Luiz. Vocês estão falando muita gente. Pera aí, vamos na ordem. Fala, João, Eu que agora. não tô entendendo Pera aí. você. Ô, prof, como é que faz esse treco de podcast para enviar pro senhor? Podcast, eu até coloquei a explicação no trabalho, o que é. É você gravar um áudio, é uma mensagem de Mas áudio. onde que grava e como que vai Vai gravar? no rádio, Você entendeu? pode gravar. No rádio você não vê nada, você só escuta. Muito bem, Nívia. Você Então, pode a gravar gente pelo sabe. celular. Só que a gente sabe Mas onde como que é- vai gravar, professor? Grava no celular, você grava no trabalho. Ó, eu vou poder explicar? Vai. Você pode gravar no Pro, celular. eu pintei Você meu pode... cabelo. Pera aí. Você pode gravar no celular, você pode gravar no computador. E ele vai virar um arquivo normal, um arquivo como se fosse de música. E você Mas vai enviar mandar por e-mail. separar. Não tem Professor, vai segredo mandar nenhum. Posso separar falar, Pro? trabalho? Pera aí. Um de cada vez, gente. Não, já tô pedindo Posso o tempo. falar? Espera aí. Entra na frente, vai. Fala isso. Pode falar? Fala aí. Ô, professor, você viajou pra Lua pela NASA ou foi pelo quê? Comprou uma nave e foi? É com recursos próprios. Eu fui com o meu próprio avião aqui. Vamos lá, a Bárbara Ah, que desde pediu pra quando o falar? avião chega no espaço? Chego aí. Nova tecnologia que você inventou? Uma delas. Fala, Bárbara. Mas vai mandar o podcast separado do trabalho? O podcast não tem como você colocar dentro do trabalho escrito, né, gente? São 3 arquivos diferentes lá.
o trabalho escrito, Um trabalho o assim. podcast e o flyer, que é como se fosse um... Mas vocês não deixam eu falar, gente. E o flyer, que é tipo um folheto. Vocês já receberam, por exemplo, aqueles folhetos de pizzaria, de sanduíche, que tem lá propaganda do que você vai... O que você pode comprar, o que tem de interessante. É isso. O trabalho tá mais simples que tudo. Oi, professor. Beleza, Rafael? Tô bem, e você? Tudo ótimo também. Mais alguma dúvida do trabalho? Professor, aqui, hoje tá falando da verificação? Os meninos estavam com dúvida da verificação de geografia. É porque eu não entendi a parte do flyer. Eu acabei de falar, você estava entrando ainda, Rafael? O flyer é como se fosse o seguinte, você já viu aqueles folhetos que a gente recebe no correio? Aquele panfletinho de escola, de escolar. Isso, com as propagandas assim, do que tem mais interessante, por exemplo, numa pizzaria, o que tem mais interessante numa hamburgueria ou numa escola. Nesse você vai fazer um de Belo Horizonte. Para uma pessoa que, por exemplo, não conhece Belo Horizonte, ele saiba o que procurar, o que fazer aqui em BH. Os pontos turísticos, os lugares mais visitados, assim. Pode colocar. Você pode colocar a imagem, venha conhecer o zoológico de Belo Horizonte, o único que conta com, sei lá, um picolé que não derrete no sol. Uma coisa assim, entendeu? Uma coisa que vai chamar a atenção da pessoa. Para mim no trabalho, porque eu não Isso mesmo, Manuel. Posso falar agora? Isso mesmo. Oi, Ana, peraí. Posso falar agora? Mas peraí, rapidinho, Ana. Quem falou antes falou do trabalho aí? Não sei. Acho que foi a Luísa. Eu tô perguntando sobre o trabalho que eu não ouvi desde o início. Ô Letícia, você leu o trabalho? Você tá com alguma dúvida sobre o trabalho? Ou você nem viu a matriz? Eu não vi a matriz, professor. Então, dá uma olhada, dá uma lida na matriz antes, né? Procura lá, porque a escola enviou para todo mundo. E lá tá pedindo para contar, né, uma pesquisa sobre a história de Belzonte, tá bom? Da nossa cidade. Dá uma lida e qualquer coisa você pode me procurar por e-mail, tá bom? Ou semana que vem, na próxima aula. Eu já fiz isso. Tá, ótimo. Pera aí, deixa eu ver, a Ana Clara queria falar. Diga, Ana. Deixa eu falar. Eu pintei meu cabelo. Parabéns, ficou bonito. Não, você tá lá no mundo da Lua. Você tava lá no mundo da Lua que perdeu. Ficou bonito. Ou tava lá no Star Wars, né? Star Wars, exatamente. Literalmente. Ele tá errado, hein, professor? Professor, posso mostrar um negócio rapidão? Peraí. Quem tá pedindo? Cadê? Quem Eu falou? posso mostrar um negócio rapidão? Quem tá falando? Não tá não tá aparecendo pra mim aqui. Eu sou o Kevin. O Kevin, pode mostrar rapidinho. É porque não tá dando pra ver. Vou apresentar aqui a tela. Rapidinho. Tô indo. Tá apresentando? Ainda não. Agora sim. Agora sim. É um server do meu canal aqui, ó. Olha a imagem, que chique. Olha o que eu fiz. Tudo isso aqui, ó. Legal. Parabéns. Parece que tem muita coisa aí. Legal, Kevin. Show de bola. Agora é minha vez de apresentar. Não é? Oi, prof. Oi, Letícia, tudo bem? Desculpa não ter ligado a câmera e o áudio para dar um oi para você antes. É que eu tava fazendo uma coisinha. No problem. Vamos lá. Então, agora vamos começar a nossa aula. Hoje, na aula de geografia, vamos falar sobre os impactos socioambientais causados aí pelas fontes de energia. Nós vimos aí
as diversas fontes de energia que existem no planeta. Olha o Darth Vader. E aí, nós vimos aí que existem as fontes renováveis. Vimos que tem as fontes que não são renováveis. Mas o detalhe é que todas elas apresentam muitos impactos ambientais. Elas apresentam muitos impactos aí também para as pessoas no seu processo de construção, no seu funcionamento, entre outras coisas, tá bom? Gostei da sala aí, viu, Beatriz? O bom é que a sala tá bem vazia, né? É porque tá respeitando o distanciamento social. Oi? Oi? Sem coronavírus. Ah, sem o coronavírus. É isso mesmo. Deixa eu ver. E a Sara, quem tá atrás aí de você, Sara? Sara? Quem está aqui atrás é minha irmã. Não, tô falando que você tá com fundo aí. Ah, sua irmã! É minha irmã, o fundo é minha irmã. Que chique! Isso. O professor fez igual o cara na lua, presta atenção. Isso, Luana. Não, o professor fez igual o pica-pau amarelo, ele. Igualzinho o pica-pau amarelo, meu Deus. Isso aí me lembra. Isso que é gostar, né? De uma irmã, né? E eu tô aqui com meu amigo aqui, ó, Darth Vader. Eu vou passar a mão na cabecinha dele. Oi, Darth Vader. Isso, hein? Tudo bem? É a Belezinha? Sara é a deusa do Egito. Professor. Oi? Você deixou seu avião, como você disse, sozinho lá na Lua. Volta pra Lua. Não, eu tenho a nave, né? O avião, assim, eu não queria dizer pra vocês, mas é uma nave estilo do Star Wars. Depois eu mostro a foto pra vocês aqui. Bom, vamos pra aula. Hoje nós vamos falar, então, sobre as fontes de energia e os seus impactos socioambientais. Olha só, todo mundo deve estar vendo a minha tela aí. Os impactos da geração e do consumo da energia, tá? Todas as fontes de energia que existem no planeta, sejam elas renováveis, sejam fontes não... Hã? Sejam aí... Eu não entendi. Então vamos lá. Então sejam fontes aí de energia renováveis, sejam fontes de energia não renováveis, todas elas têm um impacto na sua geração. Todas elas vão trazer diversos tipos de impacto aí. E diariamente, né, utilizamos aí ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, na nossa casa, em quase todas as funções que nós vamos fazer, até mesmo para essa aula aqui agora, quase todos os aparelhos que nós utilizamos aí, eles só funcionam porque tem energia elétrica. Então, isso eu quero dizer, né, que a nossa vida ela está quase que praticamente aí dependente da energia elétrica. Não é verdade? Eu estava assistindo uma reportagem, para vocês terem uma ideia, uma reportagem antes de entrar nessa aula, e aí estava passando lá no jornal, falando que no Amapá, se não me falha a memória, o Amapá, ele tá no terceiro dia sem energia, porque lá teve um negócio lá nos transformadores lá, e ele estava no terceiro dia sem energia. Sabe o que as pessoas estavam fazendo? Indo para a rodoviária, indo para o aeroporto, nesses lugares públicos, grandões assim, que tinha energia, principalmente no aeroporto, para poder carregar o celular. Imagina. Então, percebam como as nossas vidas elas estão diretamente dependentes da energia elétrica. E a importância da energia elétrica não é só para o funcionamento dos nossos aparelhos aqui. Uma coisa é a energia elétrica que vai fazer funcionar esse computador, né, que para a gente aqui está sendo o meu instrumento de trabalho, o instrumento de aprendizado de vocês, mas tem energia elétrica que vai, por exemplo, ela vai aí deixar
ligado, manter pessoas aí que estão doentes, que estão em aparelhos, por exemplo, e necessitam de energia elétrica. Então ela vai muito além, nós temos que pensar, do próprio fornecimento de energia elétrica. Mas, né, pensando por esse lado, a energia elétrica ela é importante porque ela faz... Oi. Eu vou solicitar entrar numa conta como Rosilene Castagnel. É a conta da minha mãe, tá? Por causa que meu celular tá sem carga. Tá bom. E aí, olha só, pessoal. A energia elétrica, ela vai muito além aí do que propriamente, né, só ligar os nossos aparelhos, só ligar aqui as coisas que nós precisamos. Mas a energia elétrica ela vai mover, por exemplo, a maioria dos meios de transporte que existem no mundo são movidos a energia. Ela traz conforto para a nossa vida, né? Por exemplo, a gente pode ligar um ventilador, a gente pode ligar um ar-condicionado, você pode ligar, por exemplo... Aquela máquina de fazer massagem. Isso, você pode, igual, por exemplo, o Enzo falou, você pode conectar o celular ao carregador e o celular carregado, você pode pedir um American Burger, por exemplo, você pode pedir um belo de um açaí para daqui a pouco, depois da aula, às 16h40. Então ela traz muito conforto para a nossa vida. A energia também traz segurança para aí o desenvolvimento de diversos lugares, diversas localidades do planeta. Então, todas essas razões, e não só essas razões que eu disse a vocês, né, já traz aí uma ideia, já dá para a gente ter uma concepção que a geração de energia no mundo ela é fundamental à sociedade. Vocês conseguem imaginar a sociedade sem gerar energia elétrica? Eu acho que é meio difícil, né? Eu acho que é praticamente impossível, mas Sim. mesmo toda essa energia, né, mesmo toda a nossa utilização da energia elétrica, né, a gente tem que pensar em um aspecto aqui, que o consumo exagerado de energia elétrica, seja em casas, comércio, na indústria, então o consumo exagerado da energia, ele pode trazer aí, como eu estava dizendo no início da aula, diversos impactos ambientais e também impactos sociais, impacto na vida das pessoas negativamente, tá? Então esse é o principal tema aqui da nossa aula hoje, é pensar que nós temos aí a energia elétrica que ela é fundamental na vida das pessoas. Só que a produção da energia elétrica, principalmente quando a gente está consumindo energia elétrica sem responsabilidade, isso vai trazer aí uma série de consequências, uma série de impactos na vida das pessoas. Alright? Yeah. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Vamos ver. A maior parte da energia elétrica que é gerada no Brasil, por exemplo, eu já falei com vocês isso, ela vem da força das águas. Não é verdade? Nós falamos disso lá nas aulas passadas, quando falávamos de fontes renováveis. E aí nós vimos que a maioria da energia que é produzida no Brasil, ela vem aí da força das águas, né, que é transformada em energia na hidrelétrica. Tá? A energia hidrelétrica, nós vimos aí que ela tem poucos, né? Ela tem muito menos poluentes do que outros tipos de energia, né? Do que outras fontes de energia. Nós vimos que a energia hidrelétrica ela não gera resíduos tóxicos ou resíduos radioativos, como lá nas usinas termoelétricas e também nas usinas nucleares. Só que apesar de todas essas características positivas, né, a energia hidrelétrica ela pode causar outros impactos negativos ao meio ambiente e à vida das pessoas, tá? Então, mesmo que no Brasil, por exemplo, a gente use muita energia hidrelétrica e ela seja menos poluente,
ela não gera resíduos tóxicos, ou ela não vai gerar aí, resíduos radioativos, ela traz alguns impactos negativos aí para as pessoas e para o meio ambiente. E aí que nós vamos falar agora de alguns desses impactos aqui. Aqui eu tenho uma foto de uma bela barragem hidrelétrica aqui, muito bonita por sinal, né? A gente olhando daqui é uma coisa muito bonita. É isso que eu ia falar agora. Parece que, tipo, Oi? ela cria muitos desastres, muitas coisas ruins, mas dependendo do ponto de vista, ela é até bem bonita. É bem bonita, se olhar só a paisagem, né, ela é muito bonita. Mas aí eu pergunto a vocês, que tipo de impacto uma hidrelétrica como essa aqui pode causar no meio ambiente e na vida das pessoas? Sem olhar no livro, sem olhar aí na internet, o que vocês acham? Pode falar. Posso falar? Eu acho que ela causa um grande prejuízo para os animais que vivem nesse rio, porque corta o fluxo, corta o movimento da água. O movimento do rio. Uhum. Sim, eu Legal. acho que também poluição visual, porque mesmo que seja bonita, às vezes atrapalha você ver uma coisa. As construções dela, né, podem aí Sim. causar poluição, né, visual. Entendo. O que mais? Quem tem mais? Elas podem Eu também- Peraí, deixa eu o acho- Rafael só terminar de falar. Oi, Val? eu acho que também e agora só isso. Só isso, tá ótimo. Então, certinho os exemplos. Quem falou, Priscila? Quem falou? Letícia Queiroz. Letícia Queiroz, é porque eu não tô vendo a tela. Fala aí, pode cantar pra gente. A minha tela tá fechada? Não, é Não, porque eu tô vendo só o PowerPoint. Entendi. Alguns impactos que eu tenho certeza que isso pode acontecer é que o rio pode inundar as cidades próximas, acabar com a cultura daquele povo, as memórias. Legal, legal. Então, para construir a barragem, você está falando que vai ter que inundar áreas que tinham pessoas ali, né? Que elas vão ter que sair. Algumas coisas até inundam pequenas cidades. A gente até viu isso ontem. É no livro de português. A gente viu que 4 cidades foram destruídas, que elas tinham muitas culturas por causa de uma hidrelétrica do Rio São Francisco. Qual que é isso? Vocês viram isso em português? Isso, Sim, no livro de português. Tem Que a gente estava filme que estudando conta, poema. um filme muito legal que conta isso, chama Narradores de Javé, sabe? A professora falou com a gente. falou esse filme. Falou? Eu só ainda tenho. Você sabe por que a gente pode encontrar esse filme? Porque eu não achei na Netflix, no Ele tem no Globoplay. YouTube, ele tem no YouTube. Tem no YouTube. Ele é muito legal, Beleza, né? olhar? Mas tem que ver a classificação de idade deles, tá? Eu não lembro de cabeça, não. Mas tem que ver a classificação para ver se vocês podem assistir eles sozinhos. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Pode falar mais impactos. Não me lembro agora de cabeça. Não, quero mais. Oi. Professor, eu acho que de certa forma ela tem que desmatar, não é? Para cobrir toda a área necessária. Será que eles Porque arrancam às árvore? vezes até. Será que eles dão um trabalho para arrancar a árvore? Não, isso eu tenho certeza. Pode Eu ser, tô né? falando. Eu acho que professor. muitas vezes atrapalha no crescimento de árvores em algumas Sim. regiões, porque a região vai ser completamente alagada. Entendi. Então aí não tem como nascer mais árvore. Uhum. Então eu acho que desmata, de certa forma, não desmatar, mas que impede o crescimento demais. Entendi. Porque as áreas vão estar alagadas. Entendi. Mais alguém? Eu, por favor. Por favor, fale. Ok, é o seguinte, tipo assim, a minha mãe e a minha avó, elas às vezes fazem junto comigo o para-casa. Aham. Aí, eu tava fazendo para-casa de geografia, aí eu tava olhando esse negócio de hidrelétrica e eu percebi que várias casas já foram destruídas mesmo só por causa de energia.
Pra ver como o ser humano é dependente mesmo de energia. Verdade. Eu Tá vendo? Pronto. pensei em outra. Eu pensei Eu em outra. lembrei de mais umas 3. Calma. Deixa eu só responder ali. Eu não vi. Quem que tava falando? Que eu não vi. Que tá me contando. O Manuel. Ô, Manuel. Emanuel. E aí você pensa o seguinte. É claro, a energia é extremamente necessária nas nossas vidas, né? Mas a pergunta que a gente sempre tem que andar com ela é assim, a troco de quê? Algumas coisas. Não é que a gente tem que parar de produzir energia, que a gente tem que viver na época das cavernas de novo. Não estou falando nada disso. Né? Mas a gente tem que pensar sempre nos dois lados. Né? Eu vou me beneficiar aqui com essa energia, mas eu estou prejudicando o quê? Eu estou prejudicando quem? Né? Então, antes de fazer esses projetos aí magníficos e tal. Então, a gente tem... Por isso que a gente tem muita responsabilidade na sociedade, né? Com tudo, né? Do nosso consumo, a nossa produção. A gente tem muita responsabilidade porque a gente vai impactar de forma direta e de forma indireta tanto pessoas como também o meio ambiente. Mas vai lá, quem falou que tinha mais? Eu tenho outras duas coisas. Desculpa. Pera aí, um de cada vez. Fala. Pode falar, Emanuel. Valeu, então. É tipo assim, a primeira coisa é que a energia que eu mais achei produtiva e tal é a energia da biomassa. Porque, tipo assim, a gente já utilizou aquela cana, não sei, e aí a gente já pode jogar fora. Então, aí... Ela é extremamente renovável, né? Exatamente. E outra coisa, vai lá no Meet. No Meet? Professor, eu tenho... Peraí. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Você parou de apresentar. Peraí que o meu computador... Nossa, entrou na tela inicial. Professor, você saiu da aula? Não, ele tá aqui. Ele Voltei. tá aqui fechado. Estão me vendo? Prof. Tô no Meet, peraí. Tô no Meet. O Manuel tá estilo Fortnite, ele botou esse skin do Fortnite no fundo Cadê? da câmera dele. Gente, peraí. Eu não tô entendendo. Manuel. Pronto. Peraí. Manuel. Oi, o que você pediu pra eu vir aqui no Meet? olha aí minha tela. Cadê? A tela dele... Ô, Manuel, isso é o corvo, não é? Eu não tô vendo a tela do Manuel. Tem certeza? Professor, Pra clica mim... no chat. Quando você clica no ícone do chat, tem a opção Oi, pessoas. Manuel. Aí você acha ele e fixa ele na tela que aí você vê. Ô, Mas eu já Manuel. coloquei pra todo mundo aparecer aqui. 49 pessoas na tela, hein? Professor, o nome dele não é Emanuel, é Evelyn, sei lá o quê. Magalhães. Deixa eu ver, peraí. Agora vi. Agora, finally. Nossa, que chique. Bela imagem. Eu tenho dois Peraí, comentários. gente. Pera. Calma. Vocês estão afoitos. Fala, Letícia. Você tá ansiosa pra falar. Eu lembrei de mais algumas coisas. Diga. Destruição da vegetação natural, o desmoronamento de algumas barreiras, né? Que eu já vi em algumas cidades que tem umas barreiras, então tem esse desmoronamento de barreiras. O assoreamento do leito dos rios, e a desmatação e o desmatamento da fauna e da flora, principalmente. Sim, muito bem, tá tudo certinho. Mais alguém? Eu. Diga. Aqui, eu tinha dois comentários de uma coisa. Oi? Eu tenho dois comentários para fazer e uma daquelas coisas da hidrelétrica, os prejuízos. Vai, fala. É que muitas vezes a construção da hidrelétrica mata muita gente, porque igual a Letícia falou, às vezes as barragens elas não aguentam tanta pressão da água e começa a rachar. E as pessoas não sabem quando isso vai acontecer. Então, não tem para onde se safar, porque se acontecer é muito rápido. Entendi. Então, eu acho que mata muita gente durante o tempo que está lá. E meu outro comentário é que você falou
você falou assim, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é a troco de quê? Aí eu falei, eu penso que, às vezes, em vez de ficar construindo umas hidrelétricas pequenas em determinadas áreas, eu acho que podia construir uma grande que fornece energia para uma grande área. Porque aí destrói, tem algumas áreas que poderiam, que tem muita fauna, que tem muita flora, que poderiam ser evitadas de ser destruídas. Então, alguns lugares dá para fazer isso, sabe, o Rafael? Mas não são todos os lugares que permitem construir grandes barragens de uma vez, né? Porque depende de muitos fatores. Por exemplo, aquela barragem que tá na divisa entre o Brasil e o Peru, eu acho. Não, Brasil e Paraguai. Isso. Eu acho que poderia ser tipo isso, tipo, na barragem, no Barreiro, eu esqueci a palavra. Mas no meio, entre, não sei, Minas Gerais e Rio, não sei, colocar uma hidrelétrica lá. Tipo, até bem grande, que fornece energia tanto para os dois estados, que é para evitar ficar construindo, tipo, uma no Rio, uma em Minas e uma em outro lugar. Entendi. E aí, eu falei para evitar destruir mais do que já ia destruir. Professor, oi. As barragens gastam muito dinheiro, essas coisas assim. Mas se, tipo, precisar de uma barragem urgente, assim, para, sei lá, Estados Unidos e Canadá. Aí eles precisam. Mas se o clima não for favorável, dá para eles construírem ou não? Não, depende, tá, Olívia? Por exemplo, se o clima for um clima polar, por exemplo, na divisa com os Estados Unidos e o Canadá, o clima é um pouco mais ameno. Aí permite-se construir barragens se o relevo, se o tipo de rio lá permitir. Barragens que eu falo para a construção de usinas hidrelétricas, não uma barragem de rejeito, né, igual da mineração. E aí, agora em locais de clima polar, por exemplo, você não vai conseguir porque o rio vai congelar, tá bom? Mas se eles precisarem disso, de construir aí eles não... uma imediata? Ô, professor... Aí, peraí. Depende do local que eles querem construir. Se já existir um projeto, eles conseguem construir rapidamente. Tá? Obrigada. Nada. Professor, esse Memes Brasil, ele entra em todas as aulas e começa a mandar um tanto de coisa no chat. Deixa eu ver aqui. E ele não é aluno. Quem? É o Memes Brasil. O Memes Brasil saiu agora. Não sou eu. Toda vez que a gente fala dele, ele sai da reunião. Se você remover ele... Porque só assim... Peraí, gente. Uai, como que eu vou entender vocês assim? Daí o Kevin tava dizendo que era o Kevin. O Kevin tava dizendo que era ele, mas voltou a mandar um tanto de coisa aí no chat. É uma dica. Ele acabou de sair, gente. Nossa. Quando ele entrar, assim que ele entrar, você tira. Gente. Não sou eu. Se ele entrar, tira sem falar nada. Não sou eu. Quinto ano. Acabou. Pronto. Olha só. Vamos voltar aqui. Ô, Kevin, então por que ele mandou um link de um vídeo do seu canal? Pessoal, ó, não quero nem mais saber sobre isso. Ele aqui. Deixa eu falar um negócio que o Enzo perguntou pra mim. Ô, Enzo, ele mandou o link do meu canal porque ele tá querendo se passar por mim. Então, ele acabou. Tá querendo que, tipo... Kevin. Tira o meu ponto, Kevin. assim, da escola. Deixa essa história pra lá. Acabou. Presta atenção aqui. Vamos falar de alguns impactos aqui que as barragens podem causar. Vocês citaram vários exemplos aí, os eventos todos muito corretos, parabéns. Mas olha só, as barragens, por exemplo, de hidrelétricas aí, elas acabam alterando o nível de água dos rios, que vai variar. O clima. Calma. Olha só, como assim, professor? Ela vai variar a quantidade, o nível de água dos rios. Olha só, no horário que tem muita gente em casa,
quando as pessoas estão chegando do serviço, por exemplo, né, no início da noite, finalzinho da tarde, as pessoas costumam ir todo mundo tomar banho, gasta-se mais energia. Não é verdade? Então, para produzir mais energia, o que as pessoas fazem? Elas aumentam a quantidade de água nas barragens. Então, ele vai abrir as comportas da barragem aí para poder gerar mais energia. Se ele vai fazer isso, o que vai acontecer? Muita água vai descer ao mesmo tempo no rio. A correnteza do rio, né, onde foi construída essa barragem, fica muito forte. E, ao mesmo tempo, no período da tarde, por exemplo, que quase não tem ninguém em casa, todo mundo está trabalhando ou está estudando, que as pessoas consomem menos energia, eles fecham as comportas da barragem, essas portinhas aqui onde que a água está passando, eles fecham ela e a correnteza do rio fica o quê? Mais devagar. Professor, você tá em 2 fotos? Prof. Não, gente, não. Agora, todo que à tarde eles não abrem as comportas, porque a maioria das crianças estudando de cada um precisam ligar computador, celular, tablet, Muito aí bem. que gasta energia mesmo. É Professor, o trabalho que eu vejo na televisão. verdade. Diga, gente. Ó, você tem que esperar um falar de cada vez. Professor, eu saí da aula sem querer porque o meu computador entrou em modo de suspensão, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Tem que falar um de cada vez. Um fala, termina de falar e o outro começa a falar. Porque senão você vai, professor, não sei o que, não dá nem pra saber quem tá falando. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? falar? Eu. Posso falar? Fala. É porque você falou que eles aumentam o nível do Pera, não tô escutando, Rafael. Tem gente com o microfone aberto, junto com o seu. Eu acho que é a Letícia Queiroz que tá dando esse barulho. Fala. Você falou que eles aumentam o volume do rio. Eu acho que isso é um fator porque a barragem impede que saia muito. Por exemplo, quando você tem uma água corrente e você coloca a mão tampando meio que o fluxo, a água começa a subir. Ela sobe um pouco, porque ela não consegue descer em grande quantidade para manter. Aí ela começa a subir porque não vai. Mas o que eu tô dizendo, essa é a ideia da barragem, é fazer isso. Mas aqui, por exemplo, o rio, ele tinha um curso normal, que não era, às vezes, muito forte. Ele tinha um curso dele, ele caminhava da nascente até a foz dele de um jeito. Quando você faz a barragem, você está segurando a água aqui em algum lugar, e aí quando você abre essa barragem aqui, a água vai descer com muita força. Ou quando você fecha, né, praticamente não vai ter água aqui descendo do rio. Né? Vai ser só água desviada, que tem um desvio de água aqui que continua fazendo o rio para ele não secar mais embaixo. E aí, o que isso atrapalha? Né? Os seres vivos que habitam no rio aqui, nas margens, no rio abaixo da represa aqui. Por quê? É a mesma coisa se eu pegar o meu aquário ali, por exemplo, se eu pegar uma mangueira ali agora e apertar ela com muita força, com a pressão da água muito forte dentro do aquário, eu vou atrapalhar e possivelmente os peixes, os outros bichos que eu tenho no aquário, eles podem até morrer, porque eu estou aumentando a correnteza, o fluxo de água ali que não é natural, entendeu? Professor, Oi. aí você falou que é um rio, não é? Isso. Mas essa água não acaba, não? Uai, se o rio for um rio perene, ela não acaba. Os rios não acabam. Existem rios Não, mas que tipo, secam. a água vai caindo e aí vai tirando a água do rio. Não, aqui ó, pensa, aqui é o curso do rio. Eles fizeram uma represa aqui, ó, tá? Que aí parte dessas comportas ficam abertas o tempo todo para a água do rio continuar descendo e parte ficam fechadas. E aí por isso que tá um grande nível armazenado aqui em cima. A água do rio continua correndo aqui, ué, tá? Eu achava que tipo, já que tava descendo muito, ia acabando com o rio, aí o rio ia ficar seco do nada. Aí é secar do nada, não tem como, né? Ô, prof, Oi. mais uma coisa, igual nessa pergunta da Nívia. O rio, a maioria dos rios talvez não tenha um jeito de acabar por causa das nascentes. As nascentes não são onde que dão água para ele? Isso aí, isso. Mas existem rios que têm a nascente, mas eles terminam.
eles são intermitentes. Durante uma época do ano, eles secam, durante outra época eles têm água. Mas os rios que são feitos aí, barragens, são rios que nós chamamos de perene. Tem água o ano todo, tá bom? Não seca. Beleza? Posso continuar? Então, eles têm nascente que funciona o ano inteiro. Isso. Vamos lá. As barragens aqui, pessoal. Olha só. Olha um outro impacto das barragens. As pessoas que moram próximo à área onde a hidrelétrica vai ser construída, vamos supor que aqui, ó, esse rio, ele viesse só aqui, ó. Olha só. Vamos supor que esse rio era só isso aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu desenhei. Opa, ficou feio. Mas deu pra vocês entenderem que o rio era só isso aqui. E aí eles começaram a construir a barragem, né? Eles fizeram essa barragem aqui para represar a água aqui em cima. Só que aqui antes, ó, tinham diversas pessoas que moravam aqui por conta, né, da proximidade com o rio aí, ó. E aí o que vai acontecer? Tinha vegetação. O que vai acontecer? Quando eles constroem a barragem aqui, a água do rio vai represando aqui, olha. Ela vai represando e essas pessoas elas vão ter que sair daqui, ó, para a água ocupar toda essa parte aqui. Então, para que, né, muitas pessoas têm que deixar o seu local de origem para a construção de uma barragem. A outra coisa, muitos peixes, né, que às vezes vivem na foz do rio, na parte final do rio, durante a sua reprodução, você já viram aqueles peixes que saem pulando de volta, né, para o local onde eles nasceram? Né? Eles voltam para o seu local de nascimento para poder botar, né, colocar lá o seu... Ah, não, né? Colocar os seus ovos, né, essas coisas assim. E aí, quando eu tenho a construção da barragem, esses peixes, esses seres vivos, eles não conseguem voltar para o local de origem deles, onde que eles nasceram, para poder fazer a reprodução deles. E isso atrapalha muito também. Outra coisa, o relevo, desculpa, a barragem que foi construída muitas vezes em locais que tem muita árvore. E aí o que acontece? Tem muita vegetação natural aqui. Durante o tempo, essa vegetação começa a apodrecer dentro d'água. E quando essa vegetação começa a apodrecer dentro d'água aqui, elas acabam liberando gases que vão acabar o quê? Poluindo, que vão acabar prejudicando a qualidade da água. Vai estar cheia de poluentes aqui desse apodrecimento da vegetação. E esses gases às vezes passam a água e vão para o ar também, tá bom? E isso acaba o quê? Se a vegetação está apodrecendo aqui, isso também pode atrapalhar todos os animais que vivem nessa área. Ok? Ô, prof, então antes de construir, seria melhor eles cortarem as árvores toda a vegetação? O ideal, né? Sim. Mas aí você pensa, se você vai... O que você ia fazer com todas essas árvores cortadas que você tiraria do lugar ali? Eu teria noção de fazer. Não são Com poucas, a grama eu ia fazer grama artificial, com a madeira eu ia começar a fazer móveis, sei lá, vender para carpinteiro. Eu tenho imaginação. Lembre que não são todas as árvores, todas as madeiras que dá para fazer isso. São grandes. Nós estamos fazendo. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo. Hein? Eu tenho um exemplo. Gente, nós não fazemos isso, né? Nós não construímos hidrelétricas em pequenos lugares, né? Mesmo as pequenas hidrelétricas, elas ocupam grandes áreas. Nós estamos falando de muita coisa aí. Bom, pode falar, Kim. Aqui, é por... Cada vez. Fala você primeiro, você é o mais importante. Vai, gente. Não, pode falar, eu esqueci. Tá bom. É porque lembra que você falou que cada árvore, a madeira de cada árvore serve pra alguma coisa? Então, por exemplo, no meu aniversário que eu fiz de vilão, eu ia vestir de Arlequina, por isso que eu fiz de vilão. Aí o meu avô ia fazer um bastão de beisebol, ele ia comprar um bastão de beisebol pra mim. Sei. Só que aí ele preferiu fazer.
Ah, que legal. Aí ele tinha tem umas árvores lá antes, que ele cortou pra não cair em cima da casa. Aí ele pegou o bastão e fez. Aí eu falei assim, eu vou bater, eu vou fazer um monte de coisa com esse bastão. Aí ele falou pra eu não ficar, pra eu não fazer muita coisa com ele, porque a madeira não era adequada, então ele podia quebrar. Quebrar, né? Isso dependendo mesmo da aí. coisa que eu fizesse. Muito bem. Muito bem. Eu lembrei. Aqui, mas você falou que a vegetação, ela morre. Isso. Ela fica fora e libera gases. Mas tem algumas áreas, eu não lembro se é pântano ou algumas áreas da natureza que as árvores ficam embaixo da água. Tipo, elas ficam metade para a água, metade para cima. Aí isso acontece. Geralmente, também, ou essas árvores são acostumadas com esse clima? É isso que eu ia falar. Isso aí que você me disse, por exemplo, geralmente são áreas de mangues, são os manguezais, onde a vegetação ela foi feita para ficar parte dentro da água, parte fora ou completamente dentro da água. Essa vegetação onde está sendo alagada aí, não. Tá? Ela não foi feita para viver dentro d'água. Se você pegar uma planta sua aí da sua casa, por exemplo, uma planta aí de sua casa e enfiar ela dentro d'água, depois de um tempo ela vai morrer. É a mesma coisa, tá bom? Ela vai apodrecer dentro d'água lá. Mas teria como, tipo, alguma planta sobreviver até ela acostumar com esse clima? Não. Porque, por exemplo, ela ia evoluindo até acostumar? Não, não tem jeito não. Tá? É igual você não acostuma ficar debaixo d'água, né? Se você ficar lá o resto, você vai morrer. Então é a mesma coisa com a planta, tá bom? O que é isso, Emanuele? Quem caiu aí, minha filha? Professor. Quem caiu? É que a minha prima é muito parecida e fica caindo. Tomou um tombaço na aula. Ela já pode virar meme. Ela já pode virar um meme. Alguém fez figurinha com isso. Ainda bem que eu gravei, né? Ela tomou um tombaço. Você vai deixar isso gravado. Quando eu coloquei essa aula no YouTube, vocês vão ver. Pessoal, vou fazer muitos memes com isso. Eu precisava... Uma coisa para falar também. Aqui. Eu precisava falar muito mais coisas, mas a nossa aula, como sempre, ela voa, né? Já acabou. Nossa, não teria jeito de colocar. Professor, eu posso apresentar agora? Pode, Sara. Você tem 1 minuto para poder falar aí antes de eu encerrar tudo aqui. Poxa. Eu não tem mais aula hoje, você pode estender. Não posso não. Da última vez eu fiquei até 5 horas da tarde com vocês aqui, ó. Quase me mataram. Pronto, professor, você tá vendo? Não, ainda não, Sara. Agora não. Tá. Meu trabalho de história eu fiz do judaísmo. Porque eu acho uma religião muito legal. Sim. Eu vi uma novela cujo os personagens são judaicos e eu gostei de fazer sobre o judaísmo. Deixa eu ver. Eu fiz um textinho. O judaísmo surgiu em Israel há cerca de 4.000 anos e o número de adeptos do mundo já são mais que 3 milhões. Aqui no Brasil, são 1.329 judaicos. Os livros sagrados dos judaicos são o Torá e o Pentateuco. O Torá e o Pentateuco. O Torá e o Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Curiosidade sobre o judaísmo. O maior pecado do judaísmo é a idolatria. O conhecimento místico do judaísmo é chamado Cabala. O judaísmo considera judeu todos que nasceram da mãe judia, além dos que foram convertidos. Existem 3 tipos de judaicos: os ortodoxos, os ultra-ortodoxos e os conservadores. O templo religioso dos judeus é o Sinagoga. E eu fiz uma documental sobre imagens. Deixa eu ver. Ah, sim, a estrela de Davi, o símbolo aí dos judeus, legal. Ficou chique, hein, Sara? Parabéns. Ficou muito bonito. Legal. Pessoal,
Então é isso, meus amigos. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. E o pior é o seguinte, a aula gravada... Eu te agradeço pela aula. Ah, obrigado. A aula gravada de vocês semana que vem... Pera aí. A aula gravada de vocês semana que vem é uma aula no qual eu já estou... Ah, é. Olha o Dejo com cara de doido, gente. Olha o Dejo com cara de doido. Eu agradeço, mas Meu Deus. Você vai virar um grande meme. Eu estou até com... Coitado do David. Eu estou... Pessoal, ó, tchau pra vocês. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau, professor. Falou. Vai ter volta, viu, Manuel? Vai ter volta. Que a força esteja com você. Tchau, Luiz, Bárbara. Que a força esteja com vocês. Tchau. Deixa.